nas aplicações da indústria, né, das diversas indústrias que a gente tem, são várias e várias aplicações que a gente pode utilizar o Scan Essentials, né? Para levantamento topográfico, por exemplo, geralmente, quando você faz um levantamento de uma área externa, você fica um pouco receoso de utilizar a nuvem de pontos para fazer a modelagem direto em cima da nuvem, porque, às vezes, você tem que ter alguns protocolos. Se eu vou fazer uma análise de um ambiente externo, eu tenho que, por exemplo, capinar o terreno. Tem processos no qual a gente precisa disso, porque se o mato estiver muito alto, seus pontos topográficos vão estar diferentes, né, daquilo que é a realidade. Então, às vezes, você faz um levantamento de uma área, se estiver ali com a grama baixa, alguma coisa nesse sentido, você pode pegar aquela área que você capturou e, com a ferramenta de pontos, você vai clicando nos pontos da nuvem, assim, e utiliza esses pontos, desliga a nuvem e utiliza aqueles pontos através do Top Surface, né, que é uma extensão gratuita ali do Sketch, você pode gerar o seu terreno a partir disso. E a parte interessante funciona ali para o pequeno, mas funciona para o terreno grande também. Então aqui a gente tem uma área que ela foi levantada, o pessoal criou os vários pontos ali com base no Scan Essentials e gerou o terreno a partir daquilo. E qual que é a parte mais interessante desse processo? Em alguns softwares é um pouco mais complicado você fazer uma modelagem um pouco mais orgânica, né? Então você pode, através desse procedimento da criação dos pontos, gerar o terreno no SketchUp e classificar essa nuvem, esse terreno como IFC Geographic Element, que é uma classe IFC referente à parte de terrenos, a partes mais de elementos que são externos, né, edificação. E exportando isso do SketchUp pelo IFC Geographic Element, você importa em outros softwares e ele vai ser reconhecido como terreno, se ele estiver configurado para que o IFC Geographic Element seja um terreno dentro de outro software. Então, tá tranquilo, você pode fazer essa modelagem mais orgânica e rápida dentro do SketchUp e exportar isso para o modelo IFC para ser colaborado depois numa outra solução. É uma parte muito legal para levantamento topográfico. Para rodovias, a gente tem alguns casos bastante interessantes, né, de levantamentos aéreos, né, extraídos e importados dentro do SketchUp. Você pode importar isso, fazer o levantamento ali dentro, né, dentro desse processo. De patrimônio histórico, esse talvez seja um dos usos mais legais que a gente tem para utilizar a nuvem de pontos, captura disso. Então, imagina, você fazer esses detalhes aqui, né, desse modelo, um detalhe mais rococó ali, um detalhe muito arquitetônico, assim, com um requinte, assim, de detalhamento. Você com a ferramenta, desde que você trave, né, o plano de referência ali do desenho à mão livre, do SketchUp, você pode simplesmente pegar a caneta do SketchUp e sair desenhando por cima daquele detalhe, e aquele detalhe ele vai sendo reconhecido, né? Você pode modelar em cima disso. Para quem trabalha com patrimônio histórico, existe toda a parte do levantamento dos problemas, de identificação das patologias dentro de uma edificação. Então, você pode fazer a modelagem com base nesse terreno, com base nessa edificação que foi capturada, e fazer o seu plano ali de patologia direto na face do material do sketch, com desenho à mão livre mesmo. E aí você vai pintando com as cores que você quer tal, e faz depois o seu mapa de patologia de maneira muito rápida, de maneira muito fácil. Então, são formas de trabalho que a gente pode ter para trabalhar dentro dessa lógica, né? Então, para óleo e gás, você pode fazer um processo de óleo e gás, ele para a parte de refinarias, todo esse tipo de coisa, é uma indústria que se apoia muito em levantamentos de nuvem de pontos para pegar o as-is. Então, você pode modelar depois essa parte dos tanques, da parte da tubulação, colocar as informações das specs dentro do detalhamento que você está fazendo dentro do SketchUp. Então, para cada elemento aqui, que você está modelando e você está vendo na tela, não é um projeto de sketch, né, que você clica naquele tanque e ele seleciona todo o modelo. Você vai, a partir do momento que você vai modelando, você já pode ir criando os componentes, classificando em IFC, fazendo todo aquele processo e colocando até a informação de qual spec que foi colocada naquela modelagem. Então, o que foi feito no campo, qual spec é dentro do campo, né? Coloca ali na tubulação a informação da spec correspondente ao que foi capturado. Então, são formas de trabalho que a gente pode ter, chegar até num processo mais avançado, como o Porto de Seattle faz, que eles fizeram toda a captura da realidade lá no Porto de Seattle. Isso aqui é um caso que está no blog, né? Tá fácil ali para vocês lerem, né? E fizeram toda a modelagem depois de todo aquele porto dentro do SketchUp, modelando tudo bonitinho, com
os componentes, com as informações, com todo o processo, e eles fazem a gestão ali das alterações que precisam ser feitas dentro do porto de maneira muito rápida, de maneira muito fácil, né? Então, obviamente, precisa ter todo essa organização, esses procedimentos que eu venho comentando aqui desde o início. Não é uma modelagem livre, sem qualquer tipo de organização. Então, você tem que pensar, você tem que, para chegar nesse nível aqui, tem que responder as perguntas que eu coloquei ali nas fases anteriores, né? Mas a gente pode chegar muito longe, assim, dentro do que a gente tem de Scan Sessions para o SketchUp.